Olá, neste vídeo vamos falar sobre interação verbal a partir da perspectiva de Mikhail Bakhtin. Bom, segundo Russo, interação verbal envolve dois ou mais sujeitos em um processo de produção de enunciados. Segundo ele, a língua se constrói por meio de enunciados no processo de interação. Até quando falamos sozinhos, estamos em diálogo, porque nunca é possível a construção de um enunciado sem o encontro de um com o outro. Essa visão bakhtiniana, ela possui uma abordagem materialista dialética, uma vez que o materialismo ele estuda o homem em sociedade. Nesse sentido, Bakhtin também compreende a língua como algo que deve ser estudado em face aos acontecimentos sociais. Dessa forma, a dialética do signo se constrói por meio das relações entre a linguagem e as estruturas sociais que a cerceiam. Ao pensar assim, Bakhtin acaba negando duas correntes, duas concepções relacionadas à linguagem. A primeira delas é a concepção idealista. Segundo essa maneira de encarar a linguagem, a comunicação ocorre por meio de processos individuais, em que o locutor expressa à sociedade concepções individuais, próprias, que pertencem somente a ele. Uma outra concepção, essa mais aceita e utilizada na época em que a teoria bakhtiniana chegou à academia, é a concepção estruturalista, muito conhecida por ser considerada a base da linguística moderna, tendo como seu grande nome o suíço Ferdinand Saussure. Saussure ele constrói a sua visão estruturalista a partir de dicotomias, sendo a mais conhecida a dicotomia língua e fala, em que língua é caracterizado como um objeto social e fala como um objeto individual. A teoria bakhtiniana de interação verbal vai de encontro à dicotomia saussuriana, uma vez que, segundo Bakhtin, a fala não é um processo individual, sendo ela também um processo social. Uma vez que o sujeito falante, ou seja, aquele que fala, ele está cercado por ideologias, histórias e vivências sociais. Logo, aquilo que ele enuncia está carregado também de tais ideologias, histórias e vivências. Deste modo, para Bakhtin, o signo não pode ser entendido como era na visão dos estruturalistas, pois, segundo os estruturalistas, o signo é visto como um objeto imóvel, com duas faces, significante e significado. Bakhtin afirma que, ao se encarar o signo de tal modo, não leva-se em consideração que ele é fruto de um discurso e também tem uma relação com os processos da sociedade. Dessa forma, para Bakhtin, as únicas duas faces possíveis na análise do signo é que ele procede de alguém e ele se dirige a alguém. E tudo isso tem uma fundamentação ideológica, uma vez que está cercado de contextos e de vivências pessoais, quando enunciado. Dessa forma, para Mikhail Bakhtin, o sentido de uma palavra tem uma relação concreta com o momento do seu enunciado e com os falantes que estão no momento do enunciado em interação. Assim se organiza a língua, então, não como um processo individual. Do mesmo modo, também a fala, sendo tanto língua e fala vistos a partir de uma perspectiva do coletivo. Logo, ao escrever, ao falar, o indivíduo ele não consegue fazer tal atividade sem deixar marcas do seu tempo, sem deixar marcas da sua história, sem deixar marcas da sua vivência. Por isso, ao se comunicar, muito mais do que materializar
um texto, o indivíduo está, no momento da sua fala, da sua escrita, configurando um discurso. Discurso este que ele recebeu do meio em que ele habita e das pessoas com as quais ele se relaciona. Daí que a produção de linguagem, por meio de signos, né, e através de enunciados, é uma produção interacional, visto que, ao produzir linguagem, o indivíduo está em diálogo com outros indivíduos com os quais ele se relacionou, seja por meio da interação visual, seja também por meio da interação por outros meios, como a leitura de livros, a audição de músicas, ou seja, nada do que ele faz em termos de linguagem pode ser analisado do ponto de vista da individualidade, mas sempre do ponto de vista da coletividade. Uma vez que o materialismo histórico dialético acredita também na transformação do mundo e não só na análise dele, né? Como bem sabemos, a filosofia da linguagem de Bakhtin, ela também acredita na transformação da sociedade por meio dos discursos. Logo, é necessário a compreensão de que, por meio da linguagem, também pode-se transformar a sociedade e não somente analisá-la. Deste modo, toda e qualquer transformação social passa, antes de mais nada, também pela interação verbal, já que é por meio da reflexão, da palavra e da troca que discursos podem ser analisados, refletidos e modificados. Mas, de modo geral, uma das principais preocupações de Bakhtin, nessa teoria do Marxismo e Filosofia da Linguagem, né, essa teoria que ele desenvolve no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, é o entendimento que a língua ela não é neutra, ela é fruto de uma percepção ideológica, logo ela deve ser encarada como um processo construído por meio da interação que tem determinadas intenções relacionadas ao contexto e relacionada principalmente aos indivíduos que se projetam nela, né, no momento da comunicação. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro o propósito do vídeo e que vocês tenham aproveitado. Obrigada pela atenção.